Alimentos com mofo. Retira a parte mofada e come o restante ou descarta o alimento como um todo? Essa é uma prática muito comum que a gente faz no nosso dia a dia ao comprar um alimento e deixar ele por muito tempo guardado na geladeira ou até mesmo na nossa fruteira. Mas será que é certo a gente descartar a parte mofada e comer o restante? A resposta é depende. Depende da parte do alimento que foi mofada, o tipo de alimento e também o tipo de mofo que está presente nesse alimento. O mofo, ele representa a contaminação do alimento por fungos. E os fungos, eles liberam substâncias chamadas de micotoxinas que podem causar sintomas desagradáveis ao nosso organismo, como por exemplo os da intoxicação alimentar, como vômito, diarreia, náuseas e até mesmo o desenvolvimento de algumas doenças como o câncer, no caso da aflatoxina, presente no amendoim, milho, nozes e também nos seus derivados. E você, o que você faz na sua casa? Despreza o alimento como um todo ou só corta a parte mofada e aproveita o resto? Coloca aqui nos comentários, aproveita, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho. E fique comigo até o final do vídeo que eu vou trazer para vocês um alimento do nosso dia a dia que quando a gente deixa muito tempo guardado, seja na geladeira ou na nossa fruteira, ele produz substâncias que prejudicam o nosso organismo. Voltando ao mofo, ele pode aparecer tanto em ambientes fechados quanto em ambientes abertos. E a umidade e a temperatura elevada é quem favorece o seu crescimento. Mas a própria geladeira, ela também pode desenvolver o mofo, a depender do tempo que esse alimento passe dentro da geladeira, o fungo ele pode se desenvolver. E um aspecto importante é que quando esse fungo ele está visível na superfície do alimento, é porque a sua substância, a sua colônia, ela já está espalhada por todo o alimento. Então, por isso que a depender da textura do alimento, da região onde esse mofo ele apareceu, a gente vai precisar descartar o alimento como um todo. O fungo, ele pode apresentar cor cinza ou verde oliva, e ele pode ser poroso ou de característica felpuda. Um dos alimentos muito comuns, e fácil de pegar mofo é o pão, por exemplo, que a gente tem em casa. Esse pão, se a gente deixar ele por muito tempo guardado, ele pode apresentar um mofo que a gente chama de poroso e ele acaba se espalhando facilmente. Então, se aparecer o fungo, o mofo em uma parte do pão, o ideal é que a gente descarte o pão como um todo. Já em relação ao mamão, o mamão, por ele ter uma superfície mais rígida, o seu fungo ele não se espalha facilmente dentro do alimento como um todo. Então, se esse mamão apresentar uma partezinha com fungo, a gente pode cortar essa parte. O ideal é que a gente corte 2 centímetros da região onde o mofo apareceu e a gente utilize a parte que não tem contaminação. Mas muito cuidado ao utilizar a faca, para que essa faca ela não seja contaminada e ela acabe contaminando o restante do alimento. E agora nós vamos conhecer o que fazer com alguns grupos de alimentos caso ele apresente mofo no nosso dia a dia. Então, pães e bolos a gente já viu. Como o fungo dele é poroso, ele se espalha facilmente, então o ideal é a gente descartar o alimento todo. Já algumas verduras e frutas que são mais densas, como por exemplo mamão, cenoura, pimentão, a gente pode cortar aquela região que foi mofada, 2 centímetros da região, e utilizar a outra parte. Mas muito cuidado ao manusear a faca para não contaminar o alimento como um todo. Já as frutas menos densas, como tomate, pepino, o ideal é que a gente descarte o alimento como um todo, porque o fungo ele se espalha facilmente e esses alimentos eles são mais úmidos, o que favorece a contaminação. Doces e sobremesas, o ideal também é que a gente descarte o alimento como um todo, por causa da umidade e também da alta concentração de açúcar, que favorece o crescimento bacteriano. Já em relação às carnes, bovinas, frango ou carne de porco, elas, devido ter uma grande umidade nesse alimento, também pede-se para a gente fazer o descarte como um todo. Queijos duros, que não são produzidos pela presença do fungo, a gente vai cortar a parte que tem o fungo, que tem o mofo, e vai utilizar o restante, respeitando lá os 2 centímetros que a gente precisa cortar da região.
Iogurte e creme de leite. Se tiver algum sinal de fungo ou mofo, o ideal é a gente descartar o alimento como todo por causa da sua umidade. Isso vai aumentar as chances de contaminação também por bactérias. O mesmo vai acontecer para grãos cozidos, como por exemplo o arroz, a lentilha, o grão de bico. Quando a gente vê já a presença de algum sinal de mofo ou fungo, o ideal é que a gente descarte justamente por causa da sua umidade. Agora a gente vai ver dicas para evitar que o mofo ele apareça no nosso dia a dia e acabe estragando os nossos alimentos. Antes de desvendar o segredo do alimento que está no nosso dia a dia e que também pode prejudicar a nossa saúde, eu vou dar para vocês 10 dicas de como evitar que esse fungo ele apareça na nossa casa. Primeira dica: antes olhe a data de validade se aquele alimento não apresenta nenhum sinal de mofo ou fungo. Segundo, pães e bolos a gente pode levar para a geladeira. Até se sobrou, a gente não vai consumir o alimento como um todo, o ideal é que a gente guarde na geladeira para evitar que o fungo ou mofo ele venha aparecer. Terceiro, é a gente manter um ambiente limpo, uma temperatura agradável e a umidade correta, para que esse fungo ele também não possa estar presente, e não venha estragar o nosso alimento. A quarta dica é em relação aos alimentos perecíveis e não perecíveis. Os perecíveis devem ser armazenados na geladeira, aqueles que têm uma data de validade menor, como por exemplo as hortaliças e as frutas. Já os não perecíveis, eles devem ser armazenados em ambientes fechados, porém livres de umidade e ambientes limpos, para evitar que o fungo ele também venha aparecer. A sexta dica é que a gente utilize o papel filme naqueles alimentos que a gente cortou e não utilizou como um todo. Então, se a gente vai guardar metade do mamão, metade do tomate, da cebola, o ideal é que a gente passe um papel filme e evite que aquela região ela entre em contato com a umidade, com a temperatura e favoreça o desenvolvimento desse fungo ou desse mofo. A sétima dica é em relação aos panos de prato, tábua de cortar carnes ou verduras ou até mesmo a esponja que a gente utiliza para lavar prato. O ideal é que a gente deixe esses utensílios secos em um ambiente limpo, longe de altas temperaturas e também da umidade. Já a nona dica é em relação à geladeira. Mantenha a sua geladeira limpa. Para isso, a gente pode utilizar um pano em solução clorada. A gente pode colocar uma colher de sopa de hipoclorito de sódio juntamente com um copo de água, e aí a gente faz essa solução, mergulha o pano, limpa a nossa geladeira e depois a gente precisa passar um pano seco para retirar toda essa água, essa umidade que pode ficar ali na geladeira, levando ao desenvolvimento desses fungos. E a 10ª dica é em relação aos nossos armários. A gente também precisa limpar toda vez que a gente faz compra, antes de repor os alimentos secos como feijão, arroz, farinha. O ideal é que a gente também passe um pano umedecido para poder limpar e depois a gente utilize um pano seco para tirar aquela umidade e evitar que o fungo possa aparecer ali naqueles alimentos que estão guardados, tá bom? E para você que ficou até o final, agora a dica de ouro. O alimento que a gente deixa muito tempo na nossa geladeira e que pode prejudicar a nossa saúde é a batata. Quando ela está com sinais de germinação, ela já produziu uma substância chamada de glicoalcaloide que acaba trazendo prejuízos e sinais gastrointestinais desagradáveis, como por exemplo, diarreia, vômito, náuseas, entre outros. Então o ideal é a gente consumir a batata antes que apareça esses grãozinhos de germinação. Quando já aparece, ela pode estar contaminada e prejudicar a nossa saúde. Espero que você tenha gostado e que eu tenha esclarecido para vocês as dúvidas a respeito de utilizar ou não o alimento quando ele aparece sinal de mofo ou de fungo. Até a próxima!